Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Este episódio faz parte da série Dicionário Preto, que explica termos relacionados às questões raciais. Olá, ouvintes do Papo Preto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast incrível produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente que conta com seu apoio para continuar levando os mais diversos conteúdos da cena preta, com muita troca, criação de rede de apoio e conexão. Meu nome é Estela Diogo e abrimos aqui nossa temporada de 2023 em parceria com a UOL Plural, com um novo episódio do Dicionário Preto, uma série exclusiva que produzimos aqui na Alma Preta para você, com explicações de termos e conceitos relacionados à temática racial. A gente começou, a série por um especial de novembro no último ano, mas a ideia é que sempre trazer novidades aqui nesse dicionário, com pelo menos um episódio por mês. Se você ainda não conferiu, corre lá nos episódios anteriores, que nós abordamos sobre diversos temas para serem entendidos e compartilhados. Então, vamos, que hoje a gente tem um tema novo aqui para falar de uma conquista muito importante que tivemos na legislação, que é a Lei 10.639, que foi sancionada em 2003. Portanto, completando aí um marco de 20 anos. E para falar sobre essa lei e os desdobramentos do tema, eu recebo aqui Graça Gonçalves, que vai contar um pouco aqui para a gente. Ela é consultora da área de educação, de equidade racial do CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades. Mas antes de entrarmos no tema, eu passo a palavra, Graça, já que você se apresente, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui para os nossos ouvintes. Olá, Estela. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Meu nome, então, é Maria das Graças Gonçalves. Eu sou mais conhecida como Graça Gonçalves. Eu sou professora de psicologia da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Participo do CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, como consultora numa equipe maior, da área de educação. Tenho, na minha vida profissional, focado pesquisas, projetos de extensão e ensino, em sala de aula, em programas de formação de professores. Formação inicial na graduação e formação continuada, tendo como principal tema, dessas minhas ações, a equidade racial na educação. Nesse sentido, a gente vem desenvolvendo esses trabalhos desde aproximadamente 2004, 2005, pela implementação da Lei 10.639, em todos os estabelecimentos de ensino da educação básica. Praticamente, aí, resumindo, isso eu tenho também na minha formação um doutorado em educação feito lá na USP, e um pós-doutorado em áreas de culturas brasileiras que eu realizei na Universidade do Estado de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos. Legal, Graça. Então, em primeiro lugar, Graça, muito obrigada pela presença, parabéns aí pelo trabalho, muito importante, muito necessário. Então, para a gente abrir aqui esse papo, que a gente está falando exatamente do que é, da Lei 10.639, que está fazendo 20 anos, gostaria que você contasse aqui para a gente o que é essa lei, do que ela se trata, e qual a importância dela para a sociedade brasileira. A Lei 10.639, de 2003, ela se refere a um aperfeiçoamento da legislação geral, da educação brasileira, que é orientada pela Lei 93/94 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei, ela gerencia a educação em todo o território nacional, em todos os níveis de ensino, em todas as modalidades, e é assim a lei principal, que orienta o trabalho educativo formal. A Lei 10.639, ela aparece depois da promulgação da Constituição, em 1988, e corrige, ela altera um artigo da
da lei das diretrizes e bases para incluir, né, o ensino, a obrigatoriedade do ensino de história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, né, a ideia do negro na formação da sociedade nacional. Então, essa lei ela resgata a participação dos povos negros em todas as áreas pertinentes à história do Brasil. Além disso, a Lei 10.639, além de mexer em conteúdos e metodologias, trabalho, né, nas interações da escola, ela também institui no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Muito bom, e um marco histórico, né, na nossa legislação. Chega hoje em 2023 com 20 anos, né, dessa lei, e a gente sabe, né, que a promulgação de uma lei, ela não significa que vai ter uma implementação imediata, ainda mais por se tratar de práticas pedagógicas, né, que precisa adaptar ali todo o plano de aula. Então, Graça, eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios, né, que a gente ainda tem, a gente aí nesse marco, o que a gente já pôde ver, né, de melhoria, de avanços em relação a isso, só o fato, né, de algumas mudanças já ser colocada, como reconhecer, né, no calendário o Dia da Consciência Negra, enfim, ali para o dia a dia mesmo das escolas, o que a gente já tem de avanço, o que ainda tem, né, de desafios aí pela frente, pensando nesse marco, né, onde a gente está trazendo a reflexão aí sobre essa legislação que já está atuante aí no nosso país. Primeiro você focaliza, né, um contexto histórico de nascimento dessa lei, e eu acho que vale a pena também aqui a gente sublinhar, né, que é um resultado, né, uma conquista de décadas e décadas de luta do movimento negro brasileiro, né? Se de um lado a gente tem, né, a construção histórica do racismo que se inicia, né, que tem como raiz a escravidão de africanos e seus descendentes. Por outro lado, a gente também tem, no sentido inverso, um movimento negro perene, permanente, após a abolição, sempre buscando pelos direitos humanos. A princípio, a bandeira da educação, né, que foi uma das principais lutas do movimento negro, ela vai sendo alcançada aos poucos com o ingresso das pessoas na escola, mas rapidamente se percebeu que apenas o ingresso em sala de aula não favorecia a emancipação da população negra, porque a escola tem, né, também no seu histórico essa impermeabilidade, né? Ela permanece sempre impermeável às questões e aos anseios do povo negro. Então, rapidamente o movimento negro também passou a questionar, a problematizar o ensino, né, as relações que se dão dentro da escola. Ou seja, não bastava a criança negra entrar na escola, o jovem negro entrar na escola, mas a escola também precisava se modificar, porque ela, né, permanece como excludente, né, como um espaço de produção, de reprodução, né, do racismo da sociedade, o racismo institucional, que a gente chama, que cresce, né, se fermenta e se perpetua dentro das instituições. Então, desde a década de 50, aproximadamente, o movimento negro apresenta pautas contundentes, propostas, né, sistematizadas aos políticos e ao governo brasileiro por essa transformação, né, pretendendo que a escola incluísse, sabe, os conteúdos, as questões, os anseios da população negra. Mas isso só vai aparecer mesmo em 2003, né? Que é nesse momento que a gente vê o currículo se modificar pelo ingresso desses conteúdos. Esse momento, né, inicial da lei, ele é muito conturbado no âmbito educacional, porque a gente tinha muitas carências, né? Para se ter uma ideia, mesmo nos cursos de história não havia um componente, né, uma disciplina sobre história da África, mesmo nos cursos de graduação. Então,
a quase totalidade dos professores desconhecia o tema. Também não tínhamos material pedagógico, né? Os livros didáticos e todos os materiais necessários para o cumprimento da lei e das diretrizes, né? Porque logo em seguida da promulgação da lei, também o MEC, né? Apresenta em 1990, em 2004, desculpe, em 2004, um ano depois da lei, o MEC também apresenta as diretrizes nacionais para, né, a institucionalização dessa lei, para a implementação dessa lei na escola. E nesse sentido, a gente percebe que há muito a ser feito, né? Então, no início do período, né, desses 20 anos de lei, a gente tem um momento de grande procura, né, por formação, a gente tem momentos de muitas denúncias, né? A gente tem também, lentamente, né, a gente percebe movimento nas instituições de ensino superior, formação, né, de inclusão de componentes que ajudem na formação dos professores, percebemos também no âmbito da literatura, das artes, nas outras áreas, né, de jogo, aparecimento de materiais muito ricos, muito inovadores, né, que colaborariam, né, para que um professor, uma professora pudesse desenvolver esses conteúdos. Então, a gente sabe que já passou por vários momentos, passamos por graves momentos de falta de formação de materiais e de muito também desconhecimento dessa lei, né? O primeiro passo passou por aí, por aparecimento de materiais e de sensibilização e de divulgação e de tornar essa lei conhecida. Posteriormente, a gente percebe que, agora mais recentemente, a gente ainda enxerga como desafio a formação, né, dos professores, esses professores que estão em exercício e que não têm formação, e também os professores que estão em sua formação básica, inicial, né, porque muitas instituições de ensino superior não trabalham corretamente, né, do jeito que a gente gostaria, a formação para o trabalho, né, de uma educação antirracista. Então, a gente percebe que precisa melhorar muito, esse é um grande desafio ainda, né, a formação dos professores, tanto no seu nível inicial como na formação continuada. Nossas pesquisas, nossos pesquisadores, né, que são atrelados ao CERT, mostram muito isso. A gente teve um edital de pesquisas recentemente, né, que se desenvolveu durante 2021, 2022, que mostra esse grande vácuo, esse grande vazio na formação de professores, né? Não só a ignorância da lei, mas também não só a desinformação sobre a lei, mas também a dificuldade de trabalhar por não ter experiência, por não ter modelos, por não ter incentivo dentro da escola, né? Então, um grande desafio é a formação de professores. Um segundo desafio é a gestão da escola, né? E a gestão local, municipal, né? As secretarias que não têm demonstrado assim muito interesse, muito acompanhamento, sabe, do cumprimento dessa lei. É uma lei que tem 20 anos, né, e que até hoje a gente não pode ainda comemorar como um trabalho realizado, né? Uma lei que precisa ainda de muito debate, de muitas ações políticas, de muito incentivo, sabe? Essa questão da gestão é muito importante. Professores que trabalham são ativistas, que trabalham de maneira individual, fazem muito mesmo. A gente tem assim um momento, né, de grande expressão dessa lei, mas ele não pode ficar preso, né, em iniciativas ainda individuais
que não sejam do corpo todo da escola, que não com projetos pedagógicos de escola que ainda não contemplem ou que escrevam lá no seu conteúdo, mas depois não exercitem, né? Não se transforme isso em prática cotidiana, né? Um segundo desafio é entender a transversalidade dessa lei, que ela não é apenas para ser usada no mês de novembro, né, a ser cumprida no mês de novembro ou só numa data específica, mas que é uma lei que deve atravessar, deve ser mais continuada, deve atravessar o ano escolar, né? Essas práticas, esses trabalhos devem ser mais continuados em todo o ano escolar e também deve ser transversal ou interdisciplinar, trabalhado por todas as disciplinas, né? Há também alguns focos onde a lei é muito desconhecida, né? Então a gente também tem que enfrentar assim a ampliação, sabe, desse leque, envergar mais essa lei na direção da educação infantil, que é um foco muito fraco, sabe, que a gente precisa ter muito mais e mais e mais investimentos, né? E também, não só nas políticas locais, né, na equipe da gestão local, um acompanhamento sério, um comprometimento, né, com a equidade racial na educação, com a desconstrução do racismo e a construção de uma educação antirracista, e também na macro, né, na política maior, que talvez com esse novo governo a gente possa esperançar mais, né? Porque nos governos anteriores a gente teve muitas perdas e muitos desmontes, né, de projetos interessantes que vinham sendo construídos. Fala não, a gente, né, segue aí na luta e na esperança para que anos melhores venham pela frente, né, a gente não pode deixar também, né, de cobrar esse novo governo para que tudo que foi falado, né, a gente vem vendo aí, a gente vê, na verdade, falas, né, muito boas, falas muito consistentes na prática racial, né, principalmente com nomeação, né, de pessoas que estão ali à frente para comandar essas pastas, essa pauta, mas a gente ainda tem muito desafio pela frente, né? A gente ainda tem muita conquista ainda a se tomar, a gente tem muita reparação a se fazer, né? Então a gente está aí caminhando para um ano de esperança, mas sempre em cima, né, para tentar fazer com que, de fato, esse discurso, né, venha para a prática e a gente consiga passar, pelo menos remediar esse retrocesso, né, que foram os últimos anos. E aí, pensando, Graça, no ponto que você trouxe sobre a importância, né, de qualificar os professores, de educar, porque é uma via de mão dupla, né? A gente está falando de uma lei que vai ser aplicada em salas de aula, que, né, traz essa obrigatoriedade de se aplicar esse ensino em salas de aulas, mas muitas vezes esse corpo docente de fato não está preparado, né, para levar esse conteúdo. E aí, né, nesse aspecto, né, eu queria que você reforçasse aqui para a gente a importância desse trabalho do CERT, né, que recentemente lançou aí no marco, né, no dia 9 de janeiro, o acervo digital para dar esse apoio também, então tem bastante material. Conta um pouco aí dessa iniciativa, como as pessoas podem acessar, né, para que as pessoas possam conhecer também, mesmo quem não faça parte, né, da área da educação, possa lá ver, incentivar, se acompanha alguém em tempo escolar, né, saber se está sendo aplicado, porque isso também é um trabalho em conjunto, né, é a gente que também vai fazer esse papel fiscalizador, né, e de acompanhamento. O CERT, assim, eu tenho grande alegria de falar do CERT, de participar, né, das ações como convidadas, né, e atuando em projetos específicos. É muito gratificante a gente estar lá e ver toda também a envergadura que o CERT tem. O CERT é uma instituição que tem mais de 30 anos. O seu investimento na educação antirracista, ele se inicia antes da Lei 10.639. Então, as primeiras ações, né, as primeiras iniciativas do CERT são datadas se iniciam lá pelo ano 2000 ou antes. Em 2000, especificamente, se iniciou um dos projetos que são assim, marca registrada do CERT, que é o Prêmio Educar. A princípio se chamava Prêmio Educar para a Igualdade Racial,
e com o tempo esse termo foi se atualizando. Hoje ele se chama Prêmio Educar para a Equidade Racial e de Gênero na Educação Básica. Então, é uma grande linha, né, de ação, onde o CERT consegue, né, ter não sei como dizer, mas um acervo, né, um enorme acervo de práticas exitosas do Brasil inteiro, porque nos editais, né, eles são nacionais e o CERT recebe propostas, né, proponentes vêm de todas as regiões do país. Né? Então, esse ano de 2022, a gente teve a 8ª edição do Prêmio Educar e foi muito, apesar de ele se referir ao período da pandemia, né, das escolas paralisadas, a gente teve muita inscrição, né, tanto de práticas realizadas como de propostas, de projetos a serem desenvolvidos. Né? Então, uma parte do acervo é feita dessa rede enorme de professores que, como formiguinhas, vão trabalhando e realizando uma grande tecedura, sabe, de práticas e projetos de educação em chão da escola, dentro da sala de aula. Uma outra fonte, né, desse material, sabe, desse acervo, vem dos editais de pesquisa. Esse que eu falei, o edital de pesquisa foi um edital lançado em 2020, um edital de pesquisas e artigos científicos sobre equidade racial na educação básica. Esses pesquisadores também se enredaram, né, com o CERT e formaram conosco uma rede básica, né, de produção de conhecimento em em chão da escola também, porque todas as pesquisas eram pesquisas aplicadas na escola. Apesar de a gente ter nesse grupo, né, que foi selecionado, muitos pesquisadores acadêmicos de universidade, a gente também tem um grande percentual de professores e professoras de escola que são também pesquisadores da sua própria prática. Então, a gente tem aí pesquisadores acadêmicos das universidades que vão à escola, quer dizer, não interessava muito para o CERT uma pesquisa de gabinete, né, uma pesquisa teórica dentro da faculdade, sim, uma pesquisa de aplicação, né, prática da equidade racial e a produção de uma educação antirracista. Né? Tendo esses dois grandes apoios, né, que foram essa rede de... Porque cada pesquisador é uma micro-rede em alguma região do país. Né? Então, a gente tem um número de pesquisadores coordenadores, mas cada coordenação de pesquisa tem uma outra rede, né, no contexto onde se deu a pesquisa, e a gente sabe que isso vai se multiplicando. Daí já vão nascendo outras ações, teses, dissertações, estudos das pessoas que se agregaram, né, a essas pesquisas iniciais. Com esses dois grandes apoios, né, essas duas bases, o CERT, no ano passado, né, ele foi lançado em dezembro de 2021, no Dia dos Direitos Humanos, né? O CERT, então, vai e lança um observatório chamado ANANCE, Observatório da Equidade Racial na Educação Básica. Esse observatório ainda está em desenvolvimento, mas ele já teve um ano, né? A gente já tem alguns eixos, ele é um ambiente virtual, né, que se propõe a monitorar a aplicação da Lei 10.639, se propõe a acompanhar os aspectos jurídicos, ele tem um advocacy, tem um eixo que é um advocacy, no qual a gente pretende tornar visível, né, apresentar, discutir, monitorar as questões que vêm do advocacy. Além disso, ele também vai ter dentro dessa grande plataforma, né, ele vai apresentar projetos,
de trabalho, ele vai apresentar cursos de formação, ele vai apresentar tecnologias, né, de educação, ele vai apresentar, ele tem uma biblioteca que já funciona, uma biblioteca dinâmica, que é um lugar não só de procurar, né, referências, mas também um lugar de interagir, que a gente pretende que essa biblioteca seja interativa, né? E tem outros eixos que são de comunicação e tal. Então, um observatório complexo e que demanda algum tempo de construção, mas que essas duas bases já nos sustentam, entendeu? Em termos, né, de acervo, de apresentação desses materiais para uso dos professores, né? Então, essa é a principal ideia, né, de um observatório. Só pegando mais um minutinho Estela, para eu falar sobre o nome dele, Anansi, né? Esse nome foi escolhido pela equipe, né, após uma pesquisa. O nome do só o nome do observatório, o nome do Anansi observatório. Anansi é o nome de uma entidade da mitologia banto, é uma aranha, né? E essa aranha é uma aranha que distribui histórias. Ela vai nos espaços vazios e constrói as suas teias, né? Segundo essa mitologia, a Anansi produz teias de prata, onde ela vai divulgando, semeando, disseminando histórias, né? E o Anansi Observatório se pretende a isso, sabe, de construir redes, de construir teias, de se tecendo, né? Às vezes esse trabalho é um trabalho muito solitário, a pessoa está lá numa escola, lá longe, lá, né, numa região, né, inacessível, e ela vai poder interagir e se enredar com outras pessoas que também estão fazendo, né, esse trabalho, que estão nessa luta em qualquer lugar, né? Então, a gente vai se encontrar nesse ambiente virtual e a gente pretende que a gente vá tecendo, como essa mitologia da Anansi, a gente vá tecendo também as nossas histórias. Com certeza vamos. É um trabalho super engrandecedor, né, e necessário, assim, esse apoio, né, porque é isso, né, que a gente precisa o tempo todo de criar essa rede de apoio. Sempre estou trazendo aqui essa palavra, essa expressão, porque de fato é o que faz a gente crescer e conseguir conquistar, né, nossos espaços e ir fazendo com que se cumpra, né, aquilo que é colocado ali na teoria, né, para que na prática isso aconteça. Então, pessoal, é a Nancy, né, com N, ci.cert, o CERT é 2 Es, rt.org.br. Então, confira lá, a gente também fez uma reportagem super legal que está no nosso site sobre, né, o lançamento desse acervo digital nos 20 anos aí da promulgação da lei. Então, corre lá no nosso site, confira também, compartilha esse conteúdo, gente, é muito importante para a gente, né, dar visibilidade para esses temas e para esses projetos, né, que fazem parte aí dessa transformação que a gente vem buscando. Graça, a gente vai chegando aqui no final da conversa. Foi muito rápido, passou muito rápido o tempo, assim. Eu acho que hoje, particularmente, o dia está passando muito rápido. Mas é isso, muito obrigada pela participação. Espero que, né, continue dando certo aí essa iniciativa. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E se quiser divulgar aí as suas redes, ou, né, onde o pessoal pode te encontrar ou acompanhar um pouco mais de perto aí que você vem fazendo, o momento é agora. A minha rede é essa, é o CERT mesmo, né? Que de lá as pessoas me chamam, e o meu e-mail é profgragonçalves, sem cedilha. Legal, você lá no Instagram. Goncalves@gmail.com, tá? Não, no Instagram eu uso pouco, eu sou muito antiga, não tenho tanto assim. Então, manda e-mail, repete aí, é profgragoncalves@gmail.com. Ai, gente. Ou pelo CERT. O CERT também. O CERT é mais também tranquilo me achar. Isso, o CERT também tem a plataforma, né, cert.org.br, lá tem os contatos, né, tem quem faz parte, muito material mesmo, assim, que para ser consultado, para ser divulgado, e é isso, gente.
Acompanhe CERT, continue acompanhando o Alma Preta e muito obrigada pela participação até aqui. Quem não conferiu ainda os outros episódios do Dicionário Preto, corre lá também que tem muita coisa legal. E a ideia é que a gente venha pelo menos uma vez no mês com alguma temática aí para vocês. Muito obrigada. Um abraço, viu? Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.